Salve, salve galera, bem-vindo a mais um Eleve Talks. O papo de hoje é sobre depressão. Pensando nessa ideia de vencer a depressão, eu gosto muito da história do profeta Elias. Você lembra daquela história sensacional, Elias no Monte Carmelo? Ele vê que o povo está na incredulidade e aí tem uma certa dúvida pairando no ar, ele chama os profetas de Baal para uma briga mesmo espiritual, fala, se Baal é Deus, vai mandar fogo do céu, se o Senhor é Deus, vai mandar fogo do céu. Daí fica aquele clima e tal, não sei o quê. Óbvio que Elias vence o desafio, o Senhor manda fogo do céu, é um dia extraordinário, uma vitória específica. Naquele dia a gente vai ter uma ira absurda da mulher do rei contra ele, a tal da Jezabel, e ela promete que vai matar Elias de qualquer jeito. Embora ele tenha vencido 400 profetas de Baal de uma forma tão extraordinária, Deus tenha mandado fogo do céu para que ele vencesse aquele desafio, a ameaça de uma mulher foi suficiente para abalar Elias de uma forma tremenda. E ele começou a fugir, a sair dali até parar numa caverna. E naquela caverna, o próprio Senhor intervém e fala com ele: o que você está fazendo aí, meu filho? O que você está fazendo nessa caverna? Muitas vezes a gente se sente assim, logo após grandes vitórias, grandes histórias e feitos de Deus na nossa vida, a gente começa a abaixar a guarda e vai sentindo aquela tristeza que não vai mais embora, uma sensação de isolamento, mesmo às vezes estando perto de alguém, começa a se transformar o que era só uma tristeza num quadro depressivo. A ideia é já começar dizendo que depressão não é falta de Deus, porque a gente acredita principalmente que o ser humano está sujeito a doenças, inclusive de ordem emocional. A gente está falando de um profeta de Deus, por isso contei a história do profeta Elias aqui, acabou de fazer algo poderoso de Deus e se sentiu, foi identificado num quadro bastante idêntico a um quadro depressivo. Então, não é falta de Deus. Se você se sente assim, conhece alguém nessa condição, vença esse pensamento, esse preconceito, essa falta de noção aí, seja lá o que você quiser chamar, não é falta de Deus, tá? Beleza? Combinado? Depressão não é falta de Deus de jeito nenhum? Obrigado, Deus é bom. Mais uma, depressão também não é uma frescura. Como assim? Ah, levanta daí, sai daí, se anima. E as pessoas às vezes vão deixando a pessoa num quadro ainda mais constrangedor, isolado, com menos vontade de falar com as pessoas, com os outros. Não é só, levanta, vamos lá e tal. Pensa num negócio que me irrita. Se eu tô com sono e alguém já chega assim, eu pego mal. Agora imagina uma pessoa que está num quadro depressivo, ouvindo esse tipo de coisa, já certamente vai se fechar e não vai ajudar nem um pouco. Então, depressão não é frescura. Trate de forma séria e responsável, tá bom? A terceira coisa é que depressão também não é pecado. É isso mesmo, não é pecado. Nossa, Fabão, quem você pensa que é para dizer que não é pecado? Eu tô aqui para dizer para você que de repente ouviu, você tá assim porque você tá em pecado. E aí, você nunca vai conseguir vencer mesmo. Fez algo feio, horroroso, e aí pecou, e agora a culpa está te esmagando. Isso é pecado. Calma, gente. Talvez você tenha mesmo um episódio bem traumático e te levou para um quadro de depressão, mas estar em depressão não significa que a pessoa está em pecado. Nós não acreditamos nisso, nós queremos dizer, inclusive, que se você pecou, Jesus deixou claro que os seus pecados já estão perdoados. Arrependa-se e Ele vai te ajudar. Aliás, é com ajuda que se supera a depressão. Superar a depressão acontece de forma muito mais comum do que a gente vê hoje em dia. Existe uma indústria que vende remédios para depressão. Então eles não têm interesse nenhum que as pessoas que vencem a depressão vivam por aí dando testemunho e dizendo que é maravilhoso, como venceram, como estão livres. Existe uma indústria mesmo focada nessa ideia de que depressão é normal e que você tem que tomar remédio a vida inteira. Mas eu tô aqui para dizer para você que Deus espera que você vença a sua depressão, que você ajude pessoas a vencer e que a gente tenha cada vez mais notícias de pessoas curadas da depressão. Se supera a depressão com uma forma só, ou de um jeito só. São vários jeitos da mesma coisa. Com ajuda. Ajuda dos outros, ajuda profissional e ajuda do alto, ajuda do céu, tá? Então assim, primeira coisa, me ajuda, povo do TikTok, que quer pagar de super sad e achar que é normal, essa romantização, por exemplo, da depressão, que é cada vez mais comum nos ambientes de rede social, não só no TikTok, mas eu não podia perder a chance de dar umazinha no povo do TikTok. Então assim,
você pode ser mais seletivo em que amizades vai ouvir, que referências vai ter. Procure pessoas que superaram a depressão como referência, converse com amigos de confiança, gente que vai te ajudar a sair dessa, não gente que vai te arrastar ao modo de vida. Estamos aqui para sofrer mesmo e viver deprimidos, e é lindo e maravilhoso, pode esquecer isso. Então, como é que você supera a depressão? Com ajuda. Que tipo de ajuda? Por exemplo, ajuda dos outros que já venceram e vão te ajudar a vencer. Mais um tipo de ajuda, ajuda profissional. Se o seu quadro depressivo ele se prolonga e se desdobra em outras doenças específicas, se você vai ao médico, precisa ir ao médico, e o médico diz assim, o que você tem é emocional. Cara, então leva isso a sério. Nós não temos nenhum problema quanto igreja em contar com a ajuda da medicina. Deus deu inteligência, capacidade, sabedoria aos médicos e a gente tem avançado como sociedade. Lucas era médico. Eu gosto de pensar que era para atestar os milagres que Jesus fazia, mas entre outras coisas também estava ali para exercer a ciência que Deus nos entregou e presenteou. Então, assim, fique à vontade para procurar uma ajuda profi, sabe? Mesmo, mas para minha família isso é uma barreira, para mim isso sempre foi uma barreira. Vença as barreiras e supere a depressão com ajuda, inclusive profissional. O outro tipo de ajuda é o melhor tipo de ajuda e é o mais infalível de todos, que é a ajuda do alto, que é o seu relacionamento com Deus, é ouvir a voz de Deus. Quando eu citei a história do profeta Elias, Deus falou com ele e mesmo na caverna, mesmo num ambiente depressivo, mesmo fugindo, mesmo com medo, preocupado, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. E eu quero te desafiar a fazer isso, sabe? Para de ouvir as outras vozes e se concentra na voz, tenta focar em ouvir o que Deus está dizendo para você, o que Deus está falando contigo. E eu não quero só fazer esse vídeo para quem está vivendo um processo de depressão, mas em especial para você que conhece alguém que está passando por isso, sabe? Essa conversa tem a ver com muitas doenças emocionais da nossa geração, mas em especial com você que vai ser essa ajuda do alto na vida do seu amigo, da sua amiga. Você pode não só replicar esse vídeo, mas em especial orar por essa pessoa, intervir e abençoar de forma bem estratégica e poderosa. Então, assim, seja essa ajuda do alto na vida de alguém também. Depressão não é pecado, não é frescura, não é falta de Deus. E a gente vai superar a depressão com a ajuda dos outros, com a ajuda profissional e com a ajuda do alto. É isso aí, galera. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de comentar aqui. A gente quer saber o seu feedback sobre isso, quer interagir contigo e até o próximo Leve Talks.